Aleluia! Semana elevada em Sião e hoje acesso às portas. E você vai entender como Esther, essa vida elevada, daquele que dá a vida pelo seu chamado, tem acesso às portas pela ousadia. Porque quem está disposto a viver pelo que acredita, morre também pelo que acredita e, portanto, pode ressuscitar. Nós vemos a história de Esther. Eu gostaria muito de ler aqui os 10 capítulos do livro de Esther, mas vou ler apenas alguns trechos, mas é importante que você leia essa história e entenda sobre o Deus oculto, porque esse é o Deus o tempo todo nesse livro, onde em nenhum momento alguém fala o nome de Deus. Existe busca, existe consagração, mas existe um Deus oculto. Em Isaías 45:15 fala sobre o Deus que se oculta, o Deus que é misterioso, o Deus que está ali escondido, só que ele não está ausente. E você entende esse Deus em tantos cenários que vivemos atualmente. Parece que a pergunta vigente é: onde está Deus? E a resposta é: onde ele não está? Com outra pergunta. Porque a verdade é que aquilo que parece não é. O Senhor está oculto e agindo. Talvez você tenha que falar de Deus o tempo todo para as pessoas perceberem Deus aí nos teus lábios. Mas o verdadeiro Deus, ele é reconhecido não pelas nossas muitas palavras, mas porque ele se manifesta, ele está oculto em nós e ele se manifesta. Eu não preciso ficar falando o tempo todo porque as pessoas enxergam isso em nós. E o que aconteceu com o povo na Pérsia? Olha que loucura, né? Estamos falando hoje de Esther na Pérsia. E essa semana aí morreu o presidente do Irã que odiava os judeus, que tinha raiva, dizia que os judeus eles eram um câncer. E aí se manifesta uma outra situação, que existe uma dinastia aí da monarquia que existia antes do Estado Islâmico na Pérsia, que se transformou no Estado Islâmico do Irã, e que existe uma continuidade da descendência de Ciro. Então, as coisas elas são reais e testificam da palavra do Senhor. Mas tudo isso mostrando que nessa semana morre o rei do Irã, um odiador oficial de Israel e aquele que pagou e financiou os ataques do Hamas e de outros grupos terroristas. Nós vemos assim essa raiva implacável, porque existe mesmo uma requisição espiritual. Como nós temos uma guerra contra Amaleque de geração em geração, porque no texto de Esther tem um homem que se levanta contra o povo judeu. Esse homem, ele se chama Amã e é inimigo do judeu. Esse Amã é a Gagita do rei Agag do povo amalequita, descendência de Esaú. Então há uma guerra de geração em geração daquele que perde a primogenitura. Porque Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ele perde a sua primícia para o segundo, que é Davi. Porque Saul, ele desprezou a sua primazia. Porque o Senhor falou: extermina tudo, mas ele preservou o rei Agag, ele preservou o melhor do rebanho, ele achou que ele tinha uma ideia melhor do que a direção de Deus. Então ele perde ali, e continua, aliás, uma sequência, né, de perdas, e perde ali a sua soberania, porque ele deixa dominar a sua vontade, o seu ego, aquilo que parecia melhor. Esther e Mordecai, eles são benjamitas. Saul também era da tribo de Benjamim. E existe uma grande reversão aqui, assim como Saulo, que também é de Benjamim, né? E lembra esse nome Saul e vem da mesma raiz, também é uma grande reversão de quem não preserva nada e de quem não busca uma autopreservação, mas busca o testemunho em todo cenário. É assim que nós temos que viver, porque isso é a vida elevada. Nós vemos o rei da Pérsia, ele faz uma grande festa, já está acontecendo um banquete aí há mais de alguns meses, aí, mais de 180 dias, e ele quer apresentar a sua esposa, na época a rainha Vasti. E ele quer apresentar aquela rainha em toda a sua beleza e ela se nega aquele convite. E isso traz uma grande reviravolta e eles vai lá e consulta os seus conselheiros e acha que não, vamos mandar uma carta para 127 províncias, da Índia até a Etiópia, né, até a África, e vamos avisar para todo mundo que não é assim que uma mulher deve se portar, e aí ela perde o seu lugar. Nós vemos uma porta muito grande, né? Porque a porta de insubmissão que se abre para Vasti é também a porta que vai dar acesso para a submissão de Esther. Então eu quero te falar sobre essas portas de acesso, porque as portas vão se abrir para quem carrega um propósito inabalável. Vasti estava carregando apenas a sua vaidade. E o que acontece então nesse texto? Você vai continuando aí, vai ter um concurso para estabelecer a nova rainha, e ela fica aí 1 ano sendo preparada para ser apresentada diante do rei. E Esther, que era Hadassa, a prima de Mordecai, era uma menina órfã, seus pais tinham falecido, mas
Mordecai, tio, primo, enfim, ele se torna o pai dela, o tutor dela. Ele escreve a Hadassah nesse concurso e ela tá lá com aquele monte de mulher sendo preparada para se apresentar diante do rei. Irmão, essa posição não é porque Esther era mais linda, ela era mais preciosa, ela era uma escrava. O Senhor muda o cenário completamente por causa do propósito e não por causa de uma habilidade nossa. E o que acontece nesse cenário maravilhoso, nós vemos o Senhor revertendo tudo. Esther é amada pelo rei, ela é escolhida para ser a rainha. E isso começa uma história. Quando nós lemos corrido, parece que acontece tudo aí na mesma semana, no mesmo mês. Só que tem aí no livro de Esther pelo menos uns 10 anos que acontecem. Ela fica 1 ano sendo preparada. Quando ela recebe a coroa de rainha, até o cenário que nós vamos ler hoje aqui, já passaram 5 anos. Então, o tempo não é no teu tempo. O Deus está ali, aparentemente não está, mas ele está oculto. Deus está ali o tempo todo, agindo e fazendo no tempo dele todas as coisas e preparando o evento aonde nós podemos entregar o testemunho. E eu quero, em primeiro lugar, te falar que se nós somos provados, nós estamos numa posição com disposição de renúncia, nós temos então uma verdadeira ocupação. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 1 que fala: porque a loucura de Deus ela é mais sábia do que os dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Isso eu estou lendo para que você entenda em 1 Coríntios 1 o que fala esse texto poderoso a partir do versículo 25, que o Senhor usa as coisas mais loucas, pega aquela que é escrava e transforma em rainha. O Senhor pega o que não é e faz ser. Isso é obra de Deus. Por isso eu quero te falar dessas portas e desses acessos. Você entende que quando eu estou numa vida elevada, eu atravessei um portal. Então eu não estou numa circunstância, eu estou vivendo um testemunho. Eu não estou naquele cenário aparente, eu estou entregando ao Senhor uma reação do meu espírito. Eu estou vivendo o propósito daquilo, o que é realmente a essência daquele evento. E não a minha vaidade, meu ego, porque isso, porque aquilo e os questionamentos, nada disso. Nós temos a quietude e o quebrantamento que eu já falei aqui e glória a Deus por tudo isso. Então, depois desses 5 anos da coroação de Esther, acontecem aí 3 dias de consagração. Por quê? Porque Amã, esse agagita, ele tinha muita raiva, porque Mordecai, que ficava às portas ali na escadaria, não se prostrava diante de Amã, todo mundo se prostrava. Amã passava e eles se prostravam, e Amã era um cara que o rei estava olhando para poder promover ainda mais. Só que nunca Amã se prostrou. Porque o inimigo quer te colocar numa condição aparentemente escrava, não quer dizer que você é um escravo, porque a tua soberania também está oculta, amém? Mas você revela ela em cada posicionamento, a cada dia no teu viver diário, as coisas que você não se prostra. Custe o que custar, não vou me prostrar. Eu me prostro diante de um único Deus. E aquilo incomodou Amã profundamente. Ele falou, vou matar esse cara. E ele foi lá e lançou Pur quer dizer sorte, para escolher entre os meses do ano e um dia desse mês escolhido, um dia para matar todo o povo judeu, porque diz a palavra do Senhor que ele não estava assim contente em matar só Mordecai, mas sabendo qual era a origem, o seu povo eu vou matar todo mundo, mas ele não sabia que a rainha também tinha a mesma origem. E o que acontece? Ele coloca isso como uma meta. Escolhe um mês para matar o povo e ele vai apresentar um projeto diante do rei, para o rei selar e fala, olha, eu estou aprovando esse projeto, mata todo mundo do jeito que tu achar melhor. E foi o que aconteceu. Só que quando ele volta para casa, ele está tão furioso que Mordecai não se prostra, que ele fala, vou fazer melhor, fazer uma forca para ele. E a mulher dele apoia ele nisso, uma forca aí de 23 metros, e vou acabar com esse cara. Olha o tamanho da vaidade e do ego desse homem. E é assim que é a guerra o tempo todo, de ego e de poder, e que é tão atual esse assunto, não é verdade? Mas eu quero te falar sobre os acessos que nós temos além das circunstâncias. E glória a Deus. Eu quero ler aqui o finalzinho do capítulo 4, que diz, Esther 4 diz assim, vai e reúna todos os judeus que encontrarem Suzã e faça-o jejuar por mim, sem comer e beber por 3 dias completos. Também eu e as meninas que me servem aqui jejuaremos do mesmo modo. E então irei ao rei. O que é contra a lei? Se eu perecer, pereci. Então Mordecai voltou e fez tudo o que Esther lhe ordenou.
No terceiro dia, Esther vestiu suas roupas reais, foi ao pátio interno do palácio do rei, em frente ao salão do rei, e o rei estava sentado no trono real, no salão do rei, e de frente para a entrada do salão. Quando o rei viu Esther, a rainha, no pátio, ela obteve o seu favor. Por isso o rei estendeu o cetro de ouro da sua mão na direção dela. Esther se aproximou, tocou na ponta do cetro, e ele falou: "O que você deseja, rainha Esther?" O rei perguntou-lhe, e ele falou: "Tudo o que me pedir lhe darei, até metade do reino. Se parecer bem ao rei..." "Se parecer bem ao rei", respondeu Esther, "que o rei Amã venha hoje, que o rei e Amã venham hoje ao banquete que lhe preparei." Glória a Deus. Irmãos, vou ler esse trecho aqui, tem muitas coisas muito incríveis para você ler em tudo. Mas a primeira coisa, quando você vira a página no capítulo 5 e 6, nós vemos uma grande coisa que acontece. Mordecai, em algum momento, ele defende o rei por causa de uma conspiração contra ele de Bigtã e Teres, duas pessoas que queriam matar o rei. Aquela situação é revelada. E aquilo é registrado no livro, né, dos atos, das coisas que acontecem no palácio. E aí, o rei tem uma insônia. Quando que o rei tem uma insônia? Enquanto a mãe está preparando uma forca para Mordecai, o rei tem uma insônia e manda ler aquelas crônicas, talvez aquilo desse mais sono nele, né? E começa a ler tudo o que aconteceu. E ele fala: "Tá, e para esse Mordecai, o que a gente fez? Esse cara que salvou a minha vida." "Não, a gente não fez nada." Não pode ficar desse jeito." Na mesma noite, que a forca está preparada, está sendo preparada, o Senhor está preparando uma grande honra para Mordecai. E aí ele fala: "Eu vou fazer alguma coisa para esse homem. Eu vou chamar Amã aqui para me ajudar." E quando ele chama Amã no dia seguinte para ajudar ele a pensar em que honra que ele vai dar, Amã é tão vaidoso que acha que ele é o homem que... Então ele exagera, né? Vestes reais, anel do rei, tudo que ele queria e toda a inveja que ele tinha, que ele desejava para ele. O que acontece nessa história, irmãos? Acontece que o rei fala: "Então você faça isso para aquele judeu Mordecai." Meu Deus, eu quero te falar, a primeira porta do Senhor, o primeiro acesso que você tem é uma porta além da forca, é uma porta, é um caminho mais alto. Enquanto tem uma forca que todo mundo está enxergando, tem uma insônia que está te promovendo, existe uma outra situação paralela acontecendo para te colocar acima dessa forca. E olha que a forca era alta, tinha 23 metros, mas o Senhor quer te colocar acima das construções do inimigo, das destruições programadas de Satanás. Deus tem um caminho mais alto do que essa forca. Você vai ter um acesso além da forca. Você tem um acesso daquilo que você carrega, da soberania que está dentro de você, de não se prostrar aos cenários aparentes. A segunda porta, o segundo acesso, é que você tem uma porta além da lei. Mordecai, quando ele fala para Esther, isso você pode conferir em Esther 4, 7 e 8, e ele fala para Esther o seguinte: "Olha, você está nessa posição para um propósito." E ela fala: "Mas eu não posso." E ela soube, né, de todo o atentado de Amã contra o povo, mas ela disse: "Eu não posso estar diante do rei, me colocar diante dele se eu não for chamada. Isso é contra a lei, eu posso até morrer." Né? É uma coisa muito séria. E o que Mordecai fala para ela? Será que não foi para uma situação como essa que Deus te chamou? Será que não é exatamente para essa posição? Ou você já está aí 5 anos reinando para o teu próprio umbigo? Não, você veio para cá escrava, você está nesse lugar porque Deus te colocou para ser uma voz. Quando eu entendo o que eu carrego, eu não fico mais limitado naquilo que eu estou ocupando, vivendo, recebendo. Não, eu ando num caminho mais alto, que vai além dessa vaidade, vai além do meu conforto, mas vai para um confronto daquilo que eu carrego. Ele confrontou Esther, Esther sai do conforto e fala: "Então, convoca todo mundo para um jejum que eu vou me preparar. E se eu perecer, pereci." Isso é uma porta poderosa. Sabe que essa porta que você pode acessar além da lei é a porta do favor de Deus. Você tem o favor do Senhor. Quando você não está preso numa lei com medo da tua própria vida, querendo se preservar. Quando essa renúncia é estabelecida, então você recebe o favor de Deus. A porta, além da lei, é o acesso ao favor do rei. Nós lemos aqui, acabei de ler com você o que ele fala. Ele estende o cetro para ela toca na ponta do cetro, ele fala: "Até metade do reino eu te darei." E por várias vezes, quando você lê o livro de Esther, ele repete isso: "Esther, o que você quer?"
fala o que você quer e eu vou te dar. Recebeu o favor de Deus porque não ficou presa numa lei humana. Você está acima da lei. A lei quer te apedrejar, a lei quer te censurar, ela quer te impedir, mas você anda no caminho mais alto. Não está preso a essa condição humana, em nome de Jesus. E em último lugar, eu quero te falar da porta além do fim, que você confere aí no texto de Esther 8, 9 e 10. As coisas parecem que encontram um fim, né? Acaba ali, não tem mais. Deus, chegou, pronto. Não tem mais nada para sair daqui. Não, não é isso. Sabe por quê? Quando Amã, ele lançou sorte, ele lançou Pur, que é sorte, para escolher um dia para matar todo mundo, aniquilar o povo judeu da Pérsia, ele escolhe esse dia, o dia 13 do mês de Adar. Olha que como o Senhor muda todo o cenário. Nós vemos aqui a grande transformação, porque Esther, ela vai atrás desse Agagita até o fim. Ela não poupa nada, porque quem morre na forca agora é o próprio Amã. Ela prepara um banquete, recebe Amã e recebe o rei. E o rei fala para ela assim, né? De novo, repete. Então tá, agora, né? Ele já falou anteriormente que ele daria tudo para ela. Ele fala de novo isso. E diante de Amã, e ela conta, ela fala, eu vou então falar para você, e tá aqui no capítulo 7, no versículo 3, fala assim, se eu obtive favor do rei, e se for do teu agrado, então, o que pedirei é que me seja concedida a minha vida, a vida do meu povo, pois nós fomos vendidos, eu e meu povo, à destruição, assassinados, exterminados. Se tivéssemos sido apenas vendidos como escravos, escravas, eu teria permanecido quieta, pois a nossa dificuldade não justificaria fazer essa perturbação ao rei, a fim de alterar a situação. E aí ele fala, mas quem que é o inimigo do seu povo? E ela fala, esse impiedoso Amã. Quando ela revela, Amã fica desesperado e nisso o rei está conturbado, afinal de contas ele ia promover, era o homem de confiança dele. Então ele sai um pouquinho e nisso Amã se prostra diante de Esther e fala, pelo amor de Deus, né, salva a minha vida disso, me tira dessa situação. E quando o rei vê essa situação, ele pensa, meu Deus, agora ele está até querendo tocar na minha rainha, da minha mulher, como assim? Olha como os cenários foram ficando cada vez mais, né, de uma escalada poderosa aí, cada vez pior. Então, nessa situação toda, nós vemos a mão de um Deus que parece oculto, que parece que não está ali, mas o tempo todo combinando e fazendo com que os cenários estejam sincronizados com a vontade dele. Glória a Deus. Porque depois disso ela pede então que aquela forca, porque daí avisa, mas tem uma forca atrás da casa de Amã que era para Mordecai. Então enforca Amã na forca que ele mesmo preparou. E depois disso, irmãos, essa porta além da morte, e saber que no dia, além dessa destruição, além do fim, saber que o dia que o inimigo marcou para uma grande destruição é o dia de uma grande reversão, porque Esther pede que então agora o rei enviasse cartas revertendo aquilo que tinha sido dito. O rei não podia revogar a lei, mas ele podia criar uma nova lei. E glória a Deus que ele criou um decreto de que todo judeu naquele dia poderia sim, tanto se defender quanto defender os seus bens, porque o inimigo queria não só matar os judeus, mas pegar todos os seus bens. É a história do Holocausto. É a história que se repete hoje. É a história que está se repetindo. É o mesmo espírito. É a mesma guerra. Em cada geração vai ter guerra contra Amaleque. E aí, esse cenário que se repete, nós vemos uma vitória poderosa, porque no dia que era para ser de tristeza, de pranto e de dor, o Senhor traz uma poderosa reversão, aonde existe alegria, felicidade, regozijo e honra. E aqui na Bíblia Judaica fala que esse dia houve luz. Por quê? Porque um decreto foi dado, uma reversão, o cuidado do Senhor se manifestou. Então eles tiveram luz, felicidade, alegria e honra. E chegou aquele dia, o dia chegou. E quem morreu foi o inimigo. Porque os judeus se levantaram e se existe um povo forte e que na sua unidade pode viver essa força, é o povo judeu, e isso é tão atual, né? Porque é o que acontece hoje, é o que nós estamos vendo em Israel hoje, 2024, depois do atentado do ano passado e de todas as coisas que já foram vividas pelo povo de Israel, como eles se levantam, como existe mesmo essa resiliência pela unidade, pela força de povo. Por fim, terminar aqui essa palavra, que o Pur se transformou em Purim. Sabe o que é Purim? Sortes. Se Pur é sorte, Purim é sortes, no plural. Sim, porque não ia ter mais um dia para o povo morrer.
agora teriam 2 dias para o povo celebrar a vida. Então, existe mais um decreto agora. Nós vamos celebrar todos os anos a verdadeira vida. A vida, o resgate, essa luz e o tempo, como o Senhor muda todas as coisas. E nós vemos aí o povo celebrando até os dias de hoje esse Purim. E eles fazem em Israel um docinho que é a orelha de Amã. Olha que incrível, né? Até hoje eles se alimentam dessa vitória porque é o mesmo Deus. Se manifesta o tempo todo nessa unidade onde as pessoas se levantam por entenderem de fato que estão carregando, porque toda atrocidade, todas as coisas que nos acontecem, nos disciplina a buscar Deus, nos disciplina a ter uma vida elevada, a entender que não é essa coisa rasa que é a nossa vida, nos preocupando com o que vamos comer, beber, vestir e ficar nessa vida rasa, não. O Senhor nos transporta por uma realidade. E é por isso que essa disciplina da vida interior, ela estabelece em nós algo elevado. Eu quero finalizar essa palavra profetizando que você vai viver de forma elevada, vai entender que o caminho do Senhor para você é um caminho mais alto, vai te transportar, porque no fim, Esther e Mordecai, uma grande aliança, Cristo e a igreja, eles trabalham pelo povo, eles governam, eram escravos, mas governam a Pérsia. E com esse dom de governo, essa autoridade, o que o Senhor tem para nós, é a porta que o Senhor nos dá de acesso quando nós não estamos prostrados numa circunstância aparente, mas uma vida elevada. Você está no trono com o Senhor. Também quero que você entenda o quanto você é participante dessas palavras que são ministradas, desse altar que te abençoa todos os dias. Não deixe de fazer a tua oferta, de consagrar ao Senhor hoje o teu voto, a tua oferta, o teu dízimo, porque isso é importante para você mesmo. Isso é importante para definir em você o que tem valor. Então, reconheça mesmo o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça a palavra que você recebe, com a tua entrega e com a tua oferta, te fazendo participante nessa mutualidade. Nós participamos desse altar e esse altar está em nós. Que essa palavra seja um selo no teu espírito. Shalom. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós te suplicamos por proteção contra a destruição, contra a morte, contra todas as forças armadas de qualquer origem que nos ameace. Afaste o medo e as armadilhas, para que tenhamos felicidade, alegria, júbilo e honra. E que possamos comemorar com alegria de cada família o bem-estar de todos. Amém. Pai, como é bom te chamar de Pai. Como é bom saber que sou filho escolhido, separado. Como é bom ter a certeza, Senhor, de que o Senhor estabeleceu sobre nós um caminho, Pai, que não nos paralisa, mas um caminho que nos dá a ousadia, Senhor, de viver o Teu propósito a cada dia, de viver o Teu chamado em nossas vidas. Um caminho, Senhor, que nos dá liberdade, Senhor, de escolhas em Ti, porque há uma condução, Senhor, que nos leva adiante, e é o Teu Espírito Santo que nos condiciona, Senhor, a viver essa ousadia que vem do Teu Espírito. Pai, que possamos estar posicionados no lugar onde Tu queres que estejamos, para que nós possamos saber, Senhor, qual é a Tua vontade sobre a nossa vida. Não estamos aqui, Senhor, por estar, mas nós estamos aqui, Pai, estabelecidos pelo Teu reino, pois somos livres em Ti, Senhor, para viver a Tua palavra e para nos conectar, Senhor, à vontade do Teu Espírito Santo sobre essa terra. Então venha sobre nós, Senhor, e faça de nós o Teu querer, faça de nós a Tua vontade e reina sobre nós, porque nós estamos estabelecidos pela Tua palavra e livres em Ti para viver um chamado de ousadia e fé no Teu Espírito. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós te invocamos agora. Ó Senhor Jesus, venha, Pai, venha sobre nós, Senhor. Venha com o Teu sangue, Senhor, que nos lava, Senhor, nos purifica, Pai, que nos santifica, Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo Senhor ser
este Rei, Senhor, este Deus tão maravilhoso em nossas vidas, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Senhor Jesus Cristo, e por nós sermos submissos a Ti, Pai, nós ouvimos o Teu chamado, Senhor, nós andamos pelo Teu caminho, Pai. Senhor, afasta, Senhor, toda pedra de tropeço, Pai, tudo aquilo que vai nos desviar, Senhor, que nós possamos andar reto pelos Teus caminhos, Pai. Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nós possamos ser ousados, Pai, em ministrar, em louvar, em orar, Senhor, e clamar a Ti, clamar o Teu nome, Senhor, que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, gritar a todos, Senhor, quão maravilhoso Tu és, o quão perfeito é o Teu amor, Pai, o Teu amor que nos ensina, Teu amor que nos consola, Teu amor que nos edifica, que nos faz crescer e amadurecer em Ti, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, pelo que Tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és lindo, Senhor. Tu é o Deus de amor, Pai. Deus de misericórdia, Senhor. Deus que apacenta a nossa alma, que apacenta a nossa mente, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te adoramos. Em Teu santo e poderoso nome. Amém, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, nós invocamos o Seu nome, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, Tu que és fogo consumidor, Senhor Jesus, nós chamamos a Ti, Shema Israel, Shema, Senhor Jesus. E então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite por meio de uma visão. Daniel louvou a Deus, dizendo em aramaico: seja bendito Elá, nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria, ó Senhor Jesus, aos verdadeiros sábios, e entendimento que os buscam discernir e conhecer. Revela, Senhor, os mistérios profundos e enigmas ocultos, e conhece e que jaz nas trevas, a luz que habita nele e em todo o seu resplendor. Ó Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, ó Elá, Deus dos meus pais. Tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelastes e procedestes o sonho do rei. Ó Senhor Jesus, Daniel teve um sonho com uma estátua perfeita, Senhor. Enquanto estavam contemplando a estátua, Senhor Jesus, uma pedra de barro, uma pedra veio e destroçou toda a estátua, Senhor Jesus. E o vento acarregou os destroços sem deixar vestígios, separando o trigo da palha, Senhor Jesus. Que nós possamos ser essas pedras, Senhor Jesus, trazendo, Senhor Jesus, tornando-se uma grande montanha e enchendo toda a terra, em nome de Jesus. Que nós possamos ter uma vida elevada, Senhor Jesus, que rompe os muros que separam a carne do Espírito, que nos constitui num novo homem, Senhor Jesus, esse homem coletivo, esse homem todo inclusivo, nesse Deus triuno. Senhor Jesus, eleva mesmo nossos pensamentos, eleva nossas condições, nos conduz, traga a sua luz, Senhor Jesus, traga o domínio sobre todo o caos que há na terra, em nome de Jesus. Nos traz sabedoria, Senhor Jesus, nos traz discernimento no dia a dia, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Senhor Jesus, abençoa mesmo a todos que estão nos ouvindo, traz discernimento, traz força. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração
incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quem é este que anda sobre as águas? Quem é este que controla estas águas? Quem é você? Qual é o seu nome? Eu quero conhecer, quero entender.
céu.